A Bolsa já rompe os 130 mil pontos e ainda há algumas empresas bem baratas, algumas small caps, que pode ser que ainda estejam até de graça. Hoje vamos falar com uma gestão especialista em small caps. Acompanhe aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z, é um prazer ter você aqui conosco. Hoje temos o nosso querido Eduardo Cavalheiro, gestor da Rio Verde Small Caps, para falar um pouco sobre o fundo, para falar sobre o mercado, para falar sobre oportunidades, processo decisório. Temos trazido gestores de qualidade aqui no canal para falar, porque tem muita informação jogada, muito conteúdo que talvez seja dispensável hoje em dia, e trazemos pessoas que vivem no mercado há mais de uma década, 2 décadas. Eu acho que isso agrega bastante no investidor, na família brasileira, quase 4 milhões de investidores na Bolsa. Queremos trazer cada vez mais, democratizar os investimentos. Então, eu quero pedir, antes de chamar o Eduardo Cavalheiro, para você curtir e compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp, para as pessoas terem acesso a essa informação de qualidade. Então, Eduardo, é um grande prazer ter você aqui conosco. Para começar, eu acho que é interessante você falar um pouco sobre a Rio Verde, né? Sobre a história de vocês, né? Há quanto tempo vocês existem e por que vocês decidiram montar uma gestora de recursos. Boa tarde. Oi, Rafael. Boa tarde. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade para falar da Rio Verde. A Rio Verde, ela completa esse ano, né, 18 anos. Antes da Rio Verde, eu tenho mais 14 anos de experiência no mercado, né? Então, juntando tudo, 32 anos envolvido com o mercado de ações. Passei por um estágio completo de formação nessa parte de investimentos, né? Trabalhei um tempo como analista de investimentos do buy side, do sell side, fazendo relatórios. Isso foi no Banco Fator. Passei pelo buy side, no Unibanco. E depois fui gestor no Sudameris, né? Gestor dos fundos de ações. Até que em 2003 eu fui um dos fundadores da Rio Verde Investimentos. A Rio Verde, ela, desde o início, até pela minha experiência anterior, a Rio Verde sempre foi muito focada em small cap. Tem esse fundo Rio Verde Small Cap, nossa estratégia é small cap desde o início. Naquela época até curioso que nem o índice small cap não existia, 18 anos. Foi muito tempo, faz muito tempo. E a gente vem fazendo esse trabalho. E hoje, se pegar esses 18 anos, a média nossa de retorno em torno de 21% ao ano, esses 18 anos. Pegando os períodos bons e ruins, dá essa média de 21% ao ano. Todo fundo, por mais que mantenha a estratégia, o processo de investimento, né, você sempre tem momentos que não são tão favoráveis e momentos que são muito bons. O importante é ter uma consistência de resultado no médio e longo prazo. É isso que a gente procura aqui. Excelente, Eduardo. E a gente vê, né, que desde 2007 que ele virou fundo, né, até hoje, né, o Ibovespa deu 132%, o índice small cap 279 e o fundo Rio Verde 444, então superando uma larga vantagem o índice, tanto o índice small cap quanto o índice Ibovespa, porque apesar do benchmark dele ser o small, muitas pessoas gostam também de comparar com o Ibov. Então, o que eu queria que a gente conversasse um pouco agora é sobre o processo decisório de vocês, ou seja, o que chama atenção para vocês escolherem inicialmente uma small cap? Você estava falando aqui para mim, em off, dos 3 momentos de uma empresa pequena e média. Então, fala para a gente um pouquinho sobre isso. Então, o nosso fundo, a nossa estratégia, o processo de investimento, a gente é baseado na análise fundamentalista, né? Essa é a nossa linha de atuação, né? Então, a gente analisa as empresas, os negócios, a gente seleciona bons negócios para investir. Um dos aspectos é que a gente analisa olhando um horizonte de 3 a 5 anos. Então, nem é curtíssimo prazo, mas também não é
comprar uma ação, um dia vai subir, né? Cada negócio tem que fazer sentido nessa janela de 3 a 5 anos. Se fizer sentido, está elegível para a gente investir. Né? Essa questão das fases, né? A gente agrupa as empresas aqui em 3 fases. Né? A gente olha fase 1, 2 e 3. A fase 1 são empresas que estão esquecidas do mercado, né? Principalmente nesse segmento de small cap, tem muita empresa que às vezes sai do radar do mercado, né? E ficam esquecidas, abandonadas, né? Com pouca liquidez, e às vezes são empresas que ou passaram por um momento difícil e estão fazendo a volta, né? Estão melhorando e ninguém está prestando atenção. Então, o ideal para a gente é se a gente conseguisse descobrir as empresas todas nessa fase, porque elas proporcionam um retorno muito grande nessa janela de 3 a 5 anos. Né? Um exemplo que eu acho para ilustrar é o caso do Banco Pan, né? Que a gente começou, isso foi há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, começaram as buscas pela Inter, né, que estava em evidência, ainda está, né? E o Banco Pan era um banco também pequeno, né, sem muita visibilidade, com resultados muito bons, né, e com pouca liquidez, não tinha ninguém cobrindo, né, o mercado praticamente descartando, né. E daí a gente foi investigar e viu que tinha uma estratégia, até uma estratégia digital também muito bem elaborada em implementação. E daí a gente comprou essa ideia, discutimos muito com a empresa, fizemos as nossas contas e montamos a posição. Esse Banco Pan realmente estava na fase 1. Né? Passou pouco tempo, começaram a surgir relatórios do sell-side falando do Banco Pan. Ele foi para a fase 2. Daí até que chegou um momento que logo em seguida teve um relatório de um banco de renome, aí, o Santander, né, fez um relatório, o Banco Pan pulou para a fase 3. Nessa fase 3, a gente viu um aumento do volume negociado, né, e uma valorização muito expressiva, né, todo mundo querendo comprar o Banco Pan. Então, quem quiser olhar de janeiro de 2019 até dezembro de 2019, dá para identificar claramente esse movimento. Então, a gente classifica as empresas que a gente analisa nessa fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 vai demorar mais para dar o resultado, mas vai dar um acumulado muito grande. Né? Fase 2 você está mais perto de destravar, e fase 3 já está em destravamento, a valorização. É assim que a gente analisa. Quando a gente monta a carteira, a gente não pode ter só empresas da fase 1 na carteira do fundo. Tem que ter uma carteira equilibrada, tem que ter empresas na fase 1, fase 2, fase 3. Se não tiver só empresas na fase 1, o fundo fica amarrado, né? Às vezes demora para subir. Então ele tem que ter ações em diversas fases de maturação para poder ter um retorno que atenda o que o investidor quer, né, ao longo do tempo. Então essa é mais ou menos a forma que a gente olha. Então analisamos a base fundamentalista, né? Então analisamos as empresas, né? Temos contato com as empresas e fazemos nossos cálculos, nossas projeções, né? Para chegar em conclusões que permitam que a gente faça um investimento. Uma característica do fundo também, só rapidinho, assim, o fundo ele é relativamente concentrado. A gente tem de 8 a 12 ações na carteira. Eu falo que é importante esse nível de concentração para otimizar os acertos, porque eu vejo assim, algumas pessoas falam assim, eu não conheço muito bem essa empresa, pode ser que ela suba muito, tá, mas vou comprar 1% da carteira só. E se de fato essa análise estiver correta, né, a empresa sobe 10 vezes, comprou 1% só, né? Então você não sabe se você comemora ou fica triste, né? Porque comprou muito pouco, né? Então a gente, a nossa carteira é relativamente concentrada, toda ação tem um peso relevante. Toda posição tem um peso relevante no resultado. Né? Isso aqui obriga a gente a acertar mais, né? Senão
não atrapalha o nosso resultado. Excelente. Vocês vão entrando, então, na posição, de certa forma, devagar e vão aumentando, ou já entram já com, sei lá, 5%, 10%? Como é que é esse processo? A gente entra, vai montando a posição, mas assim, uma posição inicial, assim, do primeiro movimento, é de 5%. Não é meio, nem, já caminha para 5%, se a gente tomou essa decisão de comprar. E depois a gente vai aumentando, à medida que a tese vai se confirmando, né? A gente vai acompanhando a empresa, ela vai entregando aquilo que a gente imaginava, a gente vai aumentando, de preferência fazer esse movimento dentro da fase 1. Daí para pegar toda a valorização que vem nas fases seguintes. E só eu quero adicionar mais uma coisa, um aspecto da nossa gestão, é uma preocupação com a liquidez. A gente classifica a liquidez da ação, lógico, isso é comparável com o tamanho da carteira de cada um. A liquidez é algo importante para a gente, porque a liquidez, ela, do nosso ponto de vista da gestão, dá flexibilidade para a gente mudar as posições à medida que a gente queira, né? Então, a gente não gosta de ficar com ações sem liquidez, com posições sem liquidez. Porque se a gente quiser aumentar, a gente consegue aumentar, e se a gente, porventura, quiser vender tudo, a gente consegue vender muito rapidamente. Isso é importante também para o investidor que investe conosco. Ele tem certeza que a cota que ele está comprando do fundo, ela reflete exatamente o que se passa no mercado, né? A liquidez dá essa certeza de que ele está comprando a cota pelo valor que ela vale mesmo, né? Porque às vezes small cap dá a impressão de que você está comprando um negócio que negocia pouco, então o preço não reflete o mercado, né? Então, no nosso caso, a gente faz esse filtro, a gente descarta empresas que têm muito pouca liquidez. Exato, a falta de liquidez realmente é um pesadelo de uma gestão, né? O que a gente podia falar agora, Eduardo, é o seguinte: eu fiz a chamada aqui, a gente estava conversando antes da live sobre algumas empresas small caps que estão bastante baratas, né? De graça, na verdade. A gente gosta, o investidor gosta de saber a percepção da gestão, não é nem para dar recomendação, dica, mas como uma gestão profissional avalia, pensa, né, toma a decisão de investir em determinada empresa. Você falou das fases 1, 2 e 3, então, se você quiser falar nesse momento, que a gente já está se encaminhando para o final, a principal parte do vídeo, das empresas que vocês, empresas small caps, que vocês gostam, acham que estão baratas, e qual o racional por trás disso. Se você quiser falar até de qual fase que cada empresa que você falar está, eu acho que é interessante para as pessoas perceberem como realmente vocês avaliam, né, a empresa de modo prático. Eu vou falar uma empresa que está na fase 1, para exemplificar, né? Ela preenche alguns critérios para estar na fase 1. Pouco coberta, quase ninguém cobre, né? Não está muito na mídia, né? Ela está descontada, né, por conta disso, né? Ela tem pouca liquidez, é compatível com o nosso tamanho, mas a liquidez é mais baixa, que é a Ouro Fino, né? Ouro Fino é uma empresa de medicamento animal, das empresas de porte razoável desse segmento, é a única que é nacional, né? Tecnologia nacional, controladores nacionais. Ela é a número entre 2 e 3 desse segmento, né? Ela está se beneficiando bastante do crescimento da pecuária, da produção de frangos, produção de porcos. Ela vende remédios e medicamentos e vacinas para todos esses segmentos. Ela tem um segmento de animais de companhia, né? Principalmente cães e gatos, né? Que é um segmento de margens altíssimas, né? Mas ela é pequena. Hoje o valor de mercado dela é 2 bilhões. Ela tem um free float relativamente pequeno, tem 15% de free float. O restante está na mão dos controladores, ou do BNDES, que tem uma participação grande, e o Opportunity também tem uma participação grande. Então é uma ação que ela está na fase 1 e ela não sai dessa fase 1 porque está faltando o destravamento do gatilho, né, para ela mudar para as fases seguintes, né? Esse destravamento, a nossa tese principal aqui, viria de uma operação no mercado que melhorasse ou aumentasse o free float através de um leilão de ações do BNDES. A gente acha que isso está próximo de ocorrer, mas ainda não ocorreu, né? Então a gente está esperando há algum tempo. E isso deve acontecer. E agora surgiu um outro potencial gatilho novo,
que é a possibilidade dela usar a capacidade ociosa que ela tem para fazer vacinas para o Covid. Né? Isso era algo, algum tempo atrás, no começo da pandemia, algo fantasioso, mas agora está virando algo quase que ainda não está na fase de ser concreto, mas está caminhando para isso. Então são coisas que podem fazer ela mudar da fase 1 para a fase 2 e fase 3. Então hoje ela é descontada porque não tem liquidez, tem pouco negócio, né? Negocia 2 milhões de reais por dia, né? Mas é uma empresa excelente, pode governança, gestão muito boa, né? Pode liderança em alguns segmentos de atuação, isso aí precisa ser reconhecido em algum momento. Small Cap, tem o índice Small Cap, mas como é um universo grande de empresas para a realidade do Brasil, né, com mais de 200 empresas nesse grupo, sempre vai ter alguma coisa com preço desajustado. Né? Então, eu falo que sempre tem oportunidade nesse segmento. Uma outra empresa, né, que também que a gente gosta, também os gatilhos que a gente estabeleceu, que começando a destravar, mas falta um último, né? É uma empresa que chama Eco Rodovias. Ela até tem um porte maior, tem cobertura do mercado, eu acho que ela está na fase 2, essa Eco Rodovias. É uma empresa que, o próprio nome diz, ela é uma concessionária de rodovias, né? O ativo mais importante dela, para quem é de São Paulo, é o sistema Anchieta Imigrantes. Para quem é do Rio, é a ponte Rio-Niterói. Rio-Niterói. E agora ela está se desenvolvendo muito no Centro-Oeste, né? Comprando rodovias lá. Essa é uma empresa, como toda empresa de concessão de rodovia, teve problema com Lava Jato, né? Até a CCR, que é a maior delas. Né? E desde então, né, isso de 4 anos para cá, meio que estagnou, né? Não sai do lugar, né? Mas ela usou esse tempo aí para resolver as pendências dela, né? Tanto essa questão de Lava Jato, e nela está acontecendo outra coisa, que é uma mudança no controle da empresa, né? Que está sendo feito via mercado, né? Uma empresa italiana que assumiu o controle, tocando a empresa, mas assim, de fato ela só vai assumir esse controle a partir do aumento de capital que está em andamento. Então ela evoluiu muito na parte de governança, na parte de estrutura de capital, e agora ela está pronta para o mercado passar a gostar dela novamente. Então a gente acha que por isso que a gente fala que essa aí está na fase 2. Fase 2. Muito promissora. Os investimentos dela são muito bem planejados, assim. Hoje a estratégia dela é muito clara, ela quer ter transporte de cargas, principalmente, passando pelas rodovias dela. Ela fez uma expansão em direção ao Centro-Oeste para absorver todo esse transporte de grãos, né, que vem em direção aos portos. Né? Ela tem diversas rodovias com esse objetivo. É um transporte menos volátil, né? Mais seguro do que o transporte de carros quando é automóvel. Então ela está nessa direção, a gente acha que está próximo do destravamento. Uma outra empresa também que poderia falar, destacar aqui, é uma empresa que foi listada há pouco na Bolsa, né? Foi listada em março, é a Blau Farmacêutica. Essa é uma empresa também, o valor de mercado em torno de 7 bilhões de reais. Ela empresa num segmento dos farmacêuticos muito rentável, né? Ela atua com biofarmacêutico, né? Farmacêutico, o carro-chefe dela é farmacêutico à base de plasma sanguíneo, né? Ela é líder nesse mercado no Brasil, e os outros produtos, assim como esse produto e os outros que ela desenvolve, são produtos voltados para hospitais. Ela vende para hospitais, ela não vende na rede de farmácia. Então é uma concorrência menor, com pesas de vendas, etc., menores. Então é um negócio com margens muito altas.
e com um crescimento também muito acelerado. Essa empresa vem crescendo, o faturamento dela em torno de 25% ao ano, e isso é muito atrativo. E mais do que vem crescendo, ela deve continuar crescendo e até acelerar esse crescimento para cima desse patamar de 25% ao ano. Eu falo que essa empresa está assim, na fase 2, querendo ir para a fase 3, né? Ela atrapalhou um pouco porque a gente acompanha essa empresa há bastante tempo, antes mesmo dela abrir o capital. Mas o momento que ela fez a abertura de capital, em março, ainda o mercado estava em dúvida, não tinha dado essa subida agora que deu recente. Então foi um aumento de capital menor do que deveria ter sido feito. Então o free float dela é pequeno, entre 12% e 15%. E isso atrapalhou um pouco a migração dela da fase 2 para a fase 3. A gente acha que isso vai acontecer em algum momento, até porque tem um follow-on que pode acontecer tanto primário como secundário, não sei se estou falando muito técnico, pode ser novas ações ou ações já existentes. Ele deve acontecer, a gente imagina, nos próximos 12 meses. Então tem um destravamento de valor para acontecer. É uma empresa, isso é uma coisa que a gente gosta, né? Uma empresa que tem participação grande no mercado, é relevante no mercado, tem crescimento e tem margem, né? Tem margem muito elevada. Isso dá uma margem de segurança para quem investe muito grande, né? Nesse universo eu poderia destacar outras, mas você deu liberdade de eu escolher, assim, eu falaria dessas três. São três empresas que então a Ouro Fino fase 1, muito claro, a Eco Rodovias fase 2, pronto, assim, quase que pronto para destravar, e a Blau Farmacêutica, até porque foi um IPO recente, ela tem uma cobertura, né, dos coordenadores, então eu falo que está da fase 2 para a fase 3, mas tem um espaço muito grande para trazer valor de preço. Então, mais ou menos dessa forma que a gente estrutura a nossa carteira, a gente procura ter empresas de diversas fases, e a gente tem a carteira nossa e a gente continua pesquisando outras empresas e vai pondo nessas caixinhas, fase 1, fase 2, fase 3, e quando a gente quer mudar a carteira, a gente já tem muitas coisas pré-estudadas. Importante também sempre lembrar que quando a gente escolhe as ações, a gente está escolhendo aquele horizonte de 3 a 5 anos, né? Eu não acredito assim, compra para longo prazo, que uma hora vai. Não, tem que ter um horizonte mais claro, né? Fatos que podem acontecer nessa janela de 3 a 5 anos que vão fazer a ação subir. Se não tiver isso, é melhor esperar. Muito bom, Eduardo. Eu acho que essa percepção que você passou, até dando uma aula, na verdade, de como avaliar das fases, de vários gatilhos nas três fases aí que você falou, fase 1, fase 2 e fase 3, como é que você vira de um cenário para outro, realmente como uma gestão profissional pensa, avalia cada setor, cada empresa, e aqueles gatilhos, como eu falei, que as pessoas precisam perceber, que a gestão precisa perceber. Se a pessoa quiser avaliar também empresas, tem gente que gosta de investir em fundos, mas tem uma carteira pessoal também de ações concomitante, então você precisa ter critérios para avaliação, lembrando que no curto prazo é aleatório, como ele falou aí, você pegar um horizonte um pouco mais alargado, com certeza os resultados vêm se você faz uma boa análise, uma análise fundamentada. Achei muito interessante esse call com você, Eduardo Cavaleiro, o pessoal conhecer a gestão, trazer educação financeira para as pessoas. Eu queria que você falasse para a gente onde o fundo Rio Verde Small Caps está sendo, onde que a pessoa pode encontrar ele, quais são as informações principais aí, aplicação inicial, adicional. Então, o fundo nosso, a aplicação inicial é R$1.000. Ele tem um prazo de resgate em carência de 30 dias, né, de 30. Ele está já em algumas plataformas, a gente vem abrindo para as plataformas há 2 anos apenas, e hoje a gente está na plataforma da Orama, do BTG, da Genial, da Guide,
e outras aí. Perfeito. A gente vai colocar aqui embaixo aqui também o site de vocês. Se o pessoal quiser encontrar, quiser conhecer um pouco mais da gestão, além dessa live aqui, também pode fazer contato com a gestão. Não é isso, Eduardo? Estamos à disposição aqui para esclarecer, né? A gente gosta muito de estar alinhado com o investidor, né? Que ele esteja alinhado com o que a gente pensa, né? Para não ter um descasamento, né, de objetivos, né? Então a gente está à disposição, nossa equipe aqui, para falar, enfim, esclarecer detalhes, né? Trocar informações, trocar ideias, né? Está à disposição. Excelente. Quero agradecer a sua rica presença aqui, explicando aí, trazendo muita informação de qualidade, Eduardo. Queria que, se quiser deixar o recado final aí. Primeiro dizer que eu gostei muito da conversa nossa, bem informal e bem objetivo, né? A sua condução aí, parabéns pelo seu trabalho. E queria deixar aberta aqui a nossa gestora para quem quiser conhecer melhor, à disposição, né? A minha equipe toda para atender. Quem quiser falar, eu mesmo estou disponível para falar, né, discutir comigo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. E falando de mais empresas, né, na outra vez. Certeza. Com certeza. Nós que agradecemos aí. Parabéns pelo trabalho, pessoal. Grande abraço. Até a próxima. Se o pessoal quiser conhecer a Carteira Z, vai estar na descrição aqui. A gente avalia fundos, recomenda fundos. Temos resultados bastante expressivos também. A nossa carteira, por exemplo, de fundos de ações, a pessoa tem aquele comodismo de não precisar escolher empresas, escolher bons fundos, rendeu aí mais de 120% em 3 anos e 5 meses a 50 e poucos por cento do Ibovespa. Então, qualidade de vida quando você escolhe bons fundos, boas gestões e você foca no que você é bom, naquilo que você sabe fazer de melhor. Para mim, não há receita melhor do que essa. Então, forte abraço, pessoal. Até a próxima, Eduardo. Até mais. Tchau.